qual que foi o primeiro passo pra você, desde daquele instante que você decidiu ali estudar um pouquinho mais de desenho? Qual que foi a sua primeira ação? O que que você fez? Primeira coisa. Cara, primeira coisa, eu fui atrás de pessoas que faziam isso, tipo arte digital, ou tinha alguma noção na minha cidade primeiro, antes até de recorrer à internet, assim. Então, eu até em 2018, eu acho que até antes um pouco, assim, eu juntei um amigo aqui, né? E a gente criou numa faculdade onde eu trabalhava como se fosse um mesão de desenho, assim. Tipo, então a gente se reunia lá para quem tinha interesse ir se juntar lá e Legal. tal. E aí até com isso conhecer outros artistas e tipo entender como que isso rolava aqui no meu na minha bolha muito mais próxima, que era a minha cidade, assim, né? E até que eu descobri que tipo não tinha quase ninguém que fazia isso, assim. Uhum. E aí, e as poucas pessoas que eu conheci, uma delas, né, uma amiga, apresentou o Iconic na época, assim. E aí, Hum. dali que eu comecei a caçar as paradas, comecei a entender. E aí, nisso, eu fui esbarrar na ICS, o glorioso curso do Mike e tal. E aí, Sim. até né, nessa busca, né, nesse movimento de me inserir de alguma forma, assim, conhecer pessoas que já estavam no assunto para que eu tivesse mais informação, né? Aí foi nessa parada, conhecendo a Icônica, eu conheci você lá, né, assistindo os vídeos, e aí eu queria muito fazer o curso do Mike, mas era impossível, assim, sem fila de espera, né? E aí eu acho que foi até o momento que coincidiu de você abrir as mentorias na Aham. ICS Aí também, na assim, falta do né? Mike, né? Ah, vai esse merda mesmo, né? Falei, ah, vai esse cara aí, pô. Mais Caralho. barato e, né, menos tempo, pô, eu preciso de alguém. Ah, dá pra Vai ser esse tolerar um cara pouco? aí. Mas, cara, nessa pergunta parece que que eu levantei a bola pra você falar de mim, mas na verdade a minha pergunta era mais focada Não, nos últimos 2, 3 anos, assim, que você evoluiu bem no perfeito. desenho especificamente, assim. Ah, perfeito. Porque Aham. você já tava. Isso já tinha passado a mentoria, então não queria que você É. tivesse falado dessa parte da mentoria. Não Aham. precisava. Era mais essa última parte aqui Ah, beleza. dessa última evolução. Mas fala bem de mim também, pode falar bem de mim, não tem problema não, vai. Não, não, Vai, fala um agora. pouquinho mais, vai, agora eu quero ouvir. Então, os dois últimos anos, Não, né? não, Até. fala melhor de mim, fala Não, mais não, bem de mim. eu já virei a página, já. Esquece, esquece. Outro dia a gente faz um vídeo Tá bom, dedicado a tá bom. isso. O vídeo Beleza. de Natal, né? Como é que fala? Aquela parada do Faustão lá, né? Que passa os vídeos mais emocionantes, assim. Ah, vamos fazer, cara. Nossa. Algum dia alguém tem que fazer o. Arquivo confidencial, É. isso. Mas disso, antes, o Marquinhos, acho que até foi essa parada mais da Mara, assim. Acho que por conta da gente estava fazendo muitas cinematics, assim, né? E como eu Uhum. falei, era mais. Tipo, no processo existia uma etapa de linha que o É. Ericão tomava conta e era muito desgastante para eles, porque tinha que passar pela mão dele, tirando alguns quadros que eram mais tranquilos, dava para seguir um pouco direto. Sim. Mas eu acho que foi daí, assim, sabe? Essa parada de eu começar a pegar desenho, eu acho que foi mais o lance da prática, assim mesmo, sabe, Marco? Sim. Porque já faz um bom tempo que eu não tiro um momento, assim, para fazer um curso ou estudar de forma, como eu posso dizer, muito ativa, assim, sabe? De pegar um conteúdo e destrinchar ele ali, tentar fazer exercício, práticas e colocar, né, em prática algum trabalho e tal. Então eu fui meio que essa grande evolução foi meio que por conta de meio que só fazer isso por um bom tempo assim mesmo, até Aham. hoje. Então, até hoje, assim, hoje em dia na Oculus, por exemplo, mesmo, eu ainda trabalho muito com thumbnail, né, com linha mesmo, de fato, color. Então, são todas fases que ainda estão envolvido o desenho ali, de certo modo. Então, meio que eu vou pulando disso para outras atividades relacionadas e ainda fazendo esses desenhos por fora, assim. Então, acho que essa evolução se dá muito pela prática, assim mesmo, Sim. sabe? Aham. É engraçado, tipo, nunca peguei para parar e fazer, vou fazer um curso de desenho especificamente, Você assim, não sabe? fez curso de desenho especificamente? Não, 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 só sempre olhando. Uma coisa também que ajudou muito foi estar em contato com o Eric, assim, sabe? Eric Kenji. Conseguir, Beijo pro Aricão. Cara, um dos ele vai artistas ser mais muito incríveis que eu simpático. conheço, na moral, velho. O cara é muito foda. E aí, cara, acho que também uma coisa que ajudou muito agora, verdade, pensando bem assim,
foi ver esse processo, sabe? Porque a gente às vezes está muito acostumado a ver etapas finalizadas, assim. Então a gente vai ver uma thumbnail, a gente vê aquela thumbnail incrível, com todos os valores, a iluminação, tudo funcionando muito bem. Mas como isso é iniciado, geralmente a gente não acaba vendo, assim, né? Então, trabalhando no mesmo time que o Eric, assim, dá para ver essas etapas iniciais acontecendo, como ele pensava nisso. Então, meio que por um bom tempo eu tentei imitar, assim, essa mentalidade de como construir uma thumbnail, como construir um desenho, assim, sabe? Então, acho que a prática aliada a essa forma de mímica, que também não deixa de ser um estudo ali, né? Não, então, com certeza. Uma referência, né? Essa palavra é muito boa. Essa palavra é muito boa, porque... Desculpa te cortar. Mas mímica é muito bom porque é como se você tivesse, aos pouquinhos, durante anos, né? Tipo, observando uma pessoa fazer uma coisa muito bem feita, que o Eric, ele é muito foda. Eu não canso de falar, cara, o Eric é, de verdade, um dos melhores artistas que eu conheço. Mas você acompanhando ele durante muito tempo e tentando seguir um pouco os passos, assim, né? Isso faz com que você naturalmente vá evoluindo junto, assim, né? Eu lembro de você perguntando pro Ericão, o que você estudou aí de desenho e tal? Ele, não, mano, eu só desenhei, só copiei uns animes, assim, e, sei lá, eu só assisto anime, tipo umas paradas assim. Cara, ele é muito não era? Você lembra dessa resposta dele? Que eu achei muito engraçado, velho. Que era tipo, não, mano, eu nunca estudei muito assim, né? Eu só assisti uns animes. Que maldição, velho. Mano, é muito Eu só copiava uns mangá. Eu só faço, é assim que tá ligado? É. Tipo assim, mas é muito da hora. Teve até uma conversa que eu tive com ele, assim, que, cara, na forma como ele vai falando, o jeito dele pensar, você vê que é diferente, assim, sabe? Que tem uma parada ali. Porque, por exemplo, thumbnail, a gente às vezes vai falar de personagem, é muito comum a gente ter um design onde a gente precisa representar esse personagem numa ilustração, e é muito comum a gente começar a se perder em querer descrever todo o detalhamento de design do personagem. Likeness mesmo, né? E esquece total do gestual e das outras paradas, fazer aquilo funcionar como um todo, assim, né? E aí dá pra ver que o Eric, né, a forma dele pensar, ele começa muito simples, como se fosse um boneco, e ele imagina como se ele tivesse com esse boneco fisicamente, e ele vai meio tipo, beleza, se brincando, esse né? braço pra trás, esse pra frente. Exato. É muito doido, cara. Ele tá muito mais preocupado no começo, né? E esse deveria ser até a coisa fundamental na hora de fazer uma thumbnail de um desenho, de você se preocupar com a cena como um todo, né? Tipo, o que esse personagem tá fazendo, qual que é a atitude dele e tal. É muito mais tentando fazer aquele personagem, aquele bonequinho atuar, ao invés de você se apegar a, putz, esse capacete nessa perspectiva, como é que eu vou fazer? Quando você entrou nessa de pensar na perspectiva do capacete, você já perdeu. Nessas etapas iniciais, você já perdeu. Porque isso é uma coisa técnica que você vê depois. Você resolve perspectiva depois. Pode usar depois 3D. Usa o que precisar para resolver essa parte mais técnica. Mas a emoção da imagem, aquela ambientação, você não vai conseguir descrevendo demais esses detalhes, os mínimos detalhes, ao invés de pensar no todo, né, cara? Então, pô, matou. Você fez uma leitura perfeita, assim, do Ericão. E foi legal ver você praticando essas coisas, né? E até aproveitando, nada é de graça, tá bom? Nada é de graça. Então, eu queria compartilhar com vocês o sketchbook do Flávio. Arquivo confidencial agora, hein, Flavian? Eu não tava esperando, hein? Compartilhar o sketchbook do Flávio lá na nossa comunidade para membros aqui. Essa comunidade é no Discord, aí você pode criar o seu sketchbook. O Flávio tem um sketchbook lá. Quem quiser ver o sketchbook do Flávio completinho, você é só me pagar R$19,90 para ter acesso à comunidade. Tô vendendo o ingresso, tá? Tem sketchbook do Flaviano, tem sketchbook do Mike Azevedo, da Úrsula Dourada, do Pietro. Tem sketchbook do Guilherme Freitas, tem do Eric Kenji, tem sketchbook do Eric. Vamos ver o sketchbook do Flávio só pra mostrar mesmo. Como nada é de graça, tem muitas coisas que você não posta. Ó aqui, ó. Pronto, ó. Nossa, olha que desenho lindo que ele fez. Tem o processo, cara. É isso que a gente tá conversando exatamente agora, ó. A atitude do personagem antes de qualquer coisa, antes de pensar nas minúcias do design, tereréu, tel. Uma segunda repassada na linha, depois vai lá pra fazer uma linha final bonitinha, depois que vai pensar na cor e nos efeitos, né?
E isso tem pra várias outras coisas, ó, que legal. Ó, Sim. vamos pegar aqui, ó, sketches que não foram Mas até, né, postados. Uhum. rapidinho, até naquele processo lá é legal, que eu acho que uma coisa que mudou muito hoje em dia, assim, é que eu vou construindo esse sketch de uma maneira bem crítica, um processo inteiro, assim, sabe? Tipo, Em que todo sentido? momento, a cada, por exemplo, a cada passe que eu dou, por exemplo, esse aí foi só para eu sentir como que seria a cena, a perspectiva ali, a proporção dos dois personagens próximos um do outro. Contraste, né? Mas no próximo eu já começo a pensar, tipo assim, tá, agora eu vou começar a colocar um pouquinho das coisas do design deles, assim. Só que aí, ao mesmo tempo, eu vou testando, tá, pô, mas eu acho que eu não gostei disso, eu vou meio que dando esse auto-feedback, assim, né? E Sim. meio que testando, e pensando se aquilo funciona ou não. E aí meio que eu vou corrigindo, e aí pode ver, a perspectiva também não tá lá ainda, então meio que eu vou só fazendo girar esse mecanismo, assim, sabe? Do que Uhum. talvez já pensar em, tipo, pô, eu já tenho algo muito fixo na cabeça e eu vou só meio que representar ali, assim, sabe? Eu acho que essa é uma parte bem importante, assim, sabe? Mas porque antigamente eu não fazia tanto isso, e meio que era o clássico da primeira ideia parecia ser a melhor, assim, sabe? Tipo, no Uhum. sentido de essa escolha de como eu vou fazer o nariz deles vai ser até o final. Tipo, Tá. hoje em dia não, hoje em dia, tipo, eu vou testando, assim, sabe? Tentando traduzir o que você falou, eu acho que ficou claro, mas talvez alguém não tenha entendido. Isso aqui que vocês estão vendo não foi o primeiro desenho dele, não foi a primeira idealização. Ele provavelmente testou várias vezes, vários formatos para esse nariz, né? O que a gente tá vendo aqui já é uma coisa filtrada. Então, pô, legal demais, Flávio, você falar isso, porque mesmo com as etapas definidas, mostradas assim, né, separadamente, ainda a gente pode ter a impressão errada de que isso aqui foi rápido, né? De que isso aqui já foi a sua Não, primeira não. decisão, e não é isso, né? Né? É até legal desse mesmo, né? Você pode ver que o desenho antigo, ele só existiu velhinho, né? Só que, para mim, era muito nítida a história, porque Esse aqui. era antiga. Quando eu fiz esse projeto, era meio que um projetinho de trolls de lava no Havaí, Aham, tá ligado? Então, aham. tipo assim, essa ideia até dele ser um senhor e essa parada, o chifre, meio que o cabelo vai crescendo, ele vai acinzentando como se fosse uma brasa que fosse parando de Legal. de estar vivo, assim, né? E aí eu falei assim, cara, tipo, se eu fizer só ele, eu acho que eu vou perder um pouco dessa história, tipo, e eu teria que fazer um texto, alguma coisa. E aí eu pensei assim, putz, cara, e se eu colocasse um outro personagem mais novo, que mostrasse como é esse contraste de alguém mais jovem com um mais velho, assim, sabe? Cara, Tipo, que da hora. mais forte, viril e ali com o cabelo bem aceso, assim, né? Com esses Pra ser forte viril não chifres. precisa ter cabelo necessariamente, né? Você poderia muito bem ter feito Ah, ele. Não sei, só quis jogar uma eu acho ideia que aí. fica faltando alguma coisa, Marco. Tinha que Não, ou ter. não. Ou podia ser uma barba bem também da hora, assim, intensa, sabe? Bigode. Talvez, talvez. Cara, não tinha, eu juro por Deus, não tinha reparado nesse carvão de fim de churrasco que você fez, mano. Sim, Porra, que ideia. exatamente. Eu não tinha sacado isso. Olha como a segunda, terceira leitura é muito Aí, importante, né? Muito legal, então. Flávio. Mas e aí essa foi a pira, assim, tipo, né, de tentar, até pra você ver, tipo assim, no design final, eu pensei assim, tipo, cara, eu queria trazer um pouco mais esse aspecto de algo tribal, então eu até trouxe um pouco mais essas vestimentas, assim, que até no sketch inicial não tinha nada disso, É, assim. Eu tava pensando em trazer mais esse aspecto de pedra, diferentes pedras pelo corpo, ou aham. vincos, né, e rachaduras com esse fogo vindo por dentro, porque eles são de lava, meio assim, né, meio Uhum. rochas. Mas aí eu falei, putz, eu acho que vai ficar uma parada mais legal e vai parecer que ele é, tipo assim, esse é o novo chefe da tribo, assim, e o outro é o ancião, né? Sim. Então, e aí meio que nessa parada meio amigável, assim, sabe? Tipo assim, ele contando, quando você senta do lado do seu avô, ele começa a te contar um monte de história, assim, e você tipo, aham, é isso mesmo, muito legal, e você começa a viajar, sabe? E aí foi Legal. bem esse sentimento que eu queria passar nessa parada. Então, cara, eu fui pensando nisso tudo no processo, enquanto eu fazia, assim, então acho que essa é uma parada legal que eu tenho feito hoje em dia, de poder testar mais essas coisas, assim, tipo,
não precisar estar preocupado tanto com o fundamento, assim, de como eu vou fazer isso na perspectiva certa e tal. Assim. Mas é porque muito disso já tá intrínseco na tua mente. Você não precisa Sim, parar e ficar, né, matutando como se você, tipo, um iniciante provavelmente vai acabar queimando muito neurônio pensando na perspectiva porque tem essa dificuldade, né? Acho que como você já faz isso faz muito tempo, isso é muito mais natural pra você, né? Ó, eu queria só fazer um pequeno comentário. Você não fecha a sua linha, né? O que acontece? O que tá acontecendo? Fala pra mim cara, disso. não, mas agora eu vou falar uma coisa legal, assim, que eu vi eu não vou conseguir acreditar o artista, porque eu não lembro o nome dele, mas teve um dia assistindo um vídeo sobre arte no YouTube mesmo, assim, e aí um cara tava falando sobre o porquê, às vezes, geralmente, quando a gente limpa a linha, né, na arte final, some aquele aspecto de, tipo assim, tinha algo legal ali e Sim. tudo fica rígido, assim, sabe? Aham. E aí eu fiquei pensando, cara, realmente, às vezes no sketch a gente deixa muita coisa para o cérebro completar, assim, o que Sim. que é aquilo, Aham. ou tipo, deixa um gestual ali um pouco mais solto, porque dá essa sensação de tipo assim, cara, eu preciso completar as informações ali, e aquilo parece mais interessante, assim. Então hoje em dia eu tento ir mais para essa linha de não tentar definir demais as coisas, assim, sabe? Às Aham. vezes até eu tenho uma etapa, tipo assim, eu começo a sentir que eu tô traduzindo demais algo que eu fiz, eu faço um novo repasse para simplificar ainda mais, Pra assim, dar. sabe? Uhum. E não fechar a linha, não fechar shape, deixar tudo, tipo, a intenção geral, assim, e algumas linhas só para, né, trazer esse Sim. movimento, assim, É um sabe? desenho muito mais sugestivo ao invés de ser completamente descritivo Exato. ou, sei lá. Porque se você só fechasse a linha, poderia dar uma vibe muito de contorno, né? Que as coisas têm um contorno Exato. e você não. Eu acho que você não queria isso, você queria deixar aquilo mais vivo, né? Tipo, uma Exato. forma onde a pessoa finaliza o desenho na cabeça dela, né? Pô, a gente parou um Exato. tempão nesse desenho aqui, cara, mas tem vários outros exemplos. Eu queria mostrar mesmo, galera, a quantidade de estudos também que não são postados, tá? E pra isso que Sketchbook é muito bom, ó. Porque não precisa ser necessariamente um desenho pra chamar atenção em rede social, né? É um estudo que ele queria testar alguma coisinha e foi lá e testou, fez aquela prática diária, aquele aquecimento. Por isso que eu quis dizer que nada vem de graça. Ó, nada vem de graça. Beleza? Muito maneiro, Flávio. Obrigado por compartilhar esses insights, cara. Eu acho que com certeza a galera vai gostar muito de ouvir isso. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!